Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 21, verso 28. Me permita fazer essa leitura mais uma vez. Mateus 21, verso de número 28. Louvado seja Deus. Você achou, irmão? Amém? E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Esse texto faz parte de um contexto, de um debate que Jesus está tendo com líderes religiosos. Jesus está sendo confrontado por alguns líderes religiosos. E a partir de todo o capítulo 21, se você ler capítulo 21, a entrada triunfal em Jerusalém, e a partir daí ele é perseguido, confrontado, questionado pelos líderes religiosos, que estão ali, na verdade, questionando a sua autoridade, questionando o motivo pelo qual, alguns momentos atrás, algumas horas atrás ou dias, ele expulsara os vendilhões do templo, com certa violência comedida, lógico, mas com muita força ele expulsou os vendilhões do templo, purificou o templo, impetrou palavras de autoridade, e os líderes religiosos ficaram irritados com aquela situação e procuraram ele, querendo pegar ele em contradição, querendo saber com que autoridade Jesus fazia essas coisas. Como é que você tem autoridade para fazer esse tipo de coisa? Jesus foi perseguido, questionado muitas vezes, porque ele incomodava o sistema. Ele incomodava o sistema religioso que havia sido instituído. Ele incomodava aqueles que se apossaram de cargos, que ao invés de exercerem o sacerdócio, estavam ali se aproveitando, na verdade, do cargo que lhes era dado. E Jesus, as palavras de Jesus, os discursos de Jesus eram muito incômodos para essas pessoas. Por isso que eles queriam a todo custo pegar Jesus em contradições. Por isso que eles queriam a todo custo derrubar o discurso do mestre, fazer com que Jesus se tornasse envergonhado ou algo nesse sentido. Mas para esses homens que faziam parte desse sistema, de forma nenhuma eles se sentiam distantes de Deus, muito pelo contrário. Para eles estavam fazendo um serviço a Deus, perseguindo Jesus. Eles estavam completamente errados, eles estavam completamente distantes. Estava diante deles ali o Cristo encarnado, a promessa de Deus estava diante de seus olhos, mas eles não conseguiam compreender isso e perseguiam Jesus. E esse embate dos religiosos com a nova cultura de Jesus, esse embate entre aqueles que achavam que estavam defendendo a sã doutrina, mas eram na verdade legalistas, e Jesus, fizeram com que Jesus confrontasse-os de uma forma muito dura. Se você presta atenção no texto aqui no verso 32 que nós lemos, é uma das mensagens mais duras sendo tipificada, vocalizada por Jesus. Jesus diz: prostitutas e publicanos chegarão antes de vocês no reino.
Ele não está dizendo isso para pessoas comuns, ele está dizendo isso para sacerdotes, líderes religiosos, homens que viviam da religião. E ele está dizendo a esses homens, prostitutas e publicanos, vos precederão no reino. Esse discurso duro mostra claramente que há dois grupos de pessoas no mundo, há dois grupos de pessoas na igreja. Há os religiosos, há aqueles que se legalizam e que, através de atos religiosos, eles acham que se aproximam de Deus. E aqueles que, na verdade, se reconhecem a sua pequenez e sabem que não, longe de chegarem perto de Deus por seus méritos. E aí eu queria fazer uma pergunta a você. O que é que você pensa a seu respeito? Eu não quero que você pense ou faça uma leitura do irmão que está do seu lado ou de alguém. Fulano é carnal, fulano é um bom crente. Não, qual é a leitura que você faz a seu respeito? Quem é você mesmo? Eu fiz uma pergunta aqui uma vez. Se a igreja fosse feita somente de pessoas como você, como seria a igreja? Quem é você? Qual é a profundidade do seu amor a Deus? Qual o tamanho do seu amor para Deus? Qual é a profundidade desse amor que você tem a Deus, que você professa publicamente, que você fala tantas vezes que ama? Qual é a profundidade disso? Na eficiência, na existência, de forma palpável, qual é a profundidade do seu amor? Se você tivesse num embate parecido com esse, dos religiosos e de Cristo com essa nova cultura, de que lado você estaria? Quem você defenderia? Uma casta estabelecida com princípios religiosos e legais, ou um discurso novo de alguém que estava chegando ali agora, de alguém que se dizia filho de Deus? Qual desses dois grupos você participaria? Você se considera um cristão ativo? Você se considera um cristão professante, ou seja, aquele que vive realmente na prática o Evangelho de Cristo? Porque quando Jesus traça essa parábola, ele está querendo trazer à luz algo muito simples na vida dos líderes religiosos. Eles falavam e não faziam. Eles ensinavam, mas não praticavam. Eles diziam do amor a Deus, mas eles não o tinham. E a parábola de Jesus é muito simples. Ela é até primária. Quando esses dois filhos, o pai chama os dois filhos e diz assim: filho, vamos trabalhar hoje na minha vinha. O primeiro diz: vou sim, meu pai. E não vai. E o segundo diz: eu não vou. E arrependido, muda de ideia e vai. Jesus faz uma pergunta: qual dos dois fez a vontade do pai? O que fala ou o que faz? Os religiosos disseram: o que fez? Ele disse: muito bem, por isso que meretrizes e publicanos vos precedem no reino. Vocês falam demais, mas vocês não fazem nada. Se a igreja dependesse exclusivamente do que você faz, aonde nós estaríamos? Se a obra dependesse das suas ações, da sua dedicação, da profundidade do amor que você tem a Deus, até onde nós estaríamos caminhando? Jesus está falando isso porque o Evangelho, ele não é contemplativo, ele é dinâmico. Algumas religiões no mundo, elas são contemplativas, ou seja, elas servem para que aqueles que a praticam filosofem.
elas existem para que aqueles que aderem a esse tipo de religião possam contemplar, possam observar. Essas pessoas, elas têm conhecimento do mundo pela observação. Então, eles se tornam filósofos, sábios, eles entram em cavernas, eles entram em mosteiros, eles ficam enclausurados e ali ficam escondidos do mundo por um certo tempo. Mas o evangelho, ele não é contemplativo. O evangelho é, antes de tudo, algo dinâmico. O evangelho não é algo que você apenas observa. O evangelho não é algo que apenas você, num dia na semana, faz uma leitura rápida da Bíblia e ali você coloca no Facebook ou uma de suas redes sociais uma passagem bíblica ou um pensamento de um filósofo cristão. O evangelho, ele é, antes de tudo, prático. Ele é dinâmico. O evangelho, ele não serve como um adereço semanal. O evangelho, ele não serve para cobrir um buraco na sua agenda, para que você chegue ali num determinado dia e ali cumpra um ritual religioso e ali a sua consciência está satisfeita e você diz, agora pronto, só domingo. O evangelho, ele não é um adereço. Os preceitos do evangelho, os preceitos de Deus são antes de tudo diretrizes, ou seja, é uma bússola que mostra o comportamento cotidiano daquele que professa Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. A peregrinação do deserto de Israel é um símbolo para nós que peregrinamos nessa terra. Então, olhe para cá, nós estamos em peregrinação. Quem parar, morre. Quem parar, fica no deserto. Quem parar é vencido. Quem parar é derrotado. A peregrinação no deserto hoje, ela é algo real em nossa vida. Por isso que muitos de nós que estamos sentados aqui hoje, encaram o evangelho como esse filho que recebeu o primeiro convite e disse, eu vou, mas não faz nada. Eu vou, mas não age. Eu vou, mas torna o evangelho ou Cristo um adereço para pendurar no pescoço ou uma ação que você vai para o culto de domingo a domingo. O evangelho não é contemplativo. O evangelho é, antes de tudo, uma ação prática. E quando nós olhamos para o texto, nós percebemos claramente que a orientação para ambos os filhos é a mesma. E se você olha para o texto de forma carinhosa e observa, você vai perceber que não é um convite. O pai não está convidando seus filhos. O pai da parábola, ele não faz um convite facultativo. O pai da parábola, ele faz uma convocação imperativa. Ele diz, filho, vamos trabalhar hoje na minha vinha. Então nós entendemos claramente que a resposta para a convocação é quem qualifica os filhos a estarem obedecendo o seu pai ou não. Mas a convocação é igual para todos. Não, mas o senhor é pastor. Não, mas o missionário foi para longe, ele foi chamado para isso. Não, mas o diácono, ele foi chamado para isso. Olhe para cá, o convite é igual a todos os filhos. Vamos trabalhar na minha vinha. E o que, a primeira resposta para essa convocação de Deus, olhe para cá, qual é a primeira resposta? Senhor, eis-me aqui. Quando Deus nos chama a primeira vez, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua obra, eu quero servi-lo, eu quero caminhar contigo, eu quero fazer as coisas para o Senhor. É a alegria do começo, é o fervor do começo. Não importa o que o Senhor manda eu fazer, não importa o que o Senhor manda eu falar, se o Senhor me chamar, eu irei. Mas não vai. Mas não vai porque as coisas que outrora eram secundárias começam a tomar prioridade na sua vida. Então você já não tem tanto tempo para vir à igreja, porque afinal de contas você é casado, você precisa ir para o shopping com sua esposa. E já você não tem tanto tempo para as coisas de Deus, ou para orar, ou para ler a Bíblia, porque você é uma pessoa ocupada, tem que ler os seus e-mails, tem que ver suas mensagens, tem que ver as postagens. Quem me curtiu?
quem compartilhou, quem cutucou, quem criticou. E o tempo vai passando, mas você é ocupado demais para ouvir a voz de Deus, você é ocupado demais, a vida é corrida demais, eu tenho que trabalhar. E aquilo que era prioridade, e aquele atendimento à primeira convocação, torna-se mentirosa, porque você disse que ia, mas não vai. Você disse que faria, mas não faz. E você se torna um contemplador evangélico. O contemplador evangélico é aquele que chega no culto e acha e procura a igreja bonita que lhe agrade aos seus olhos. O contemplador evangélico é aquele que procura uma igreja que os sermões não sejam agressivos, que o pastor não grite tanto, ou que o pastor não cobre a minha presença. Afinal, eu sou uma pessoa muito ocupada. Essas pessoas, elas evitam igrejas como a nossa. Elas querem mega igrejas, porque nas mega igrejas, tanto faz se ele entra ou se ele sai. Ele é apenas um número que está entrando e saindo. Mas se ele não vem aqui, o líder do grupo disse, fulano não veio. Fulano, por que você não veio? Fulano, e aí vem a cobrança, mas aquele que é o contemplador gospel, ele não quer ser cobrado. Porque para ele, o evangelho é um parque de diversões no domingo, que ele vai cantar, ele vai se arrepiar, mas não cobrem absolutamente nada dele. Olhe para cá, você que faz isso, é aquele filho que atendeu o primeiro convite, mas nesse exato momento, você está mentindo para o seu pai. O contemplador gospel, ele tem retardo de crescimento. Ele é um nanico na fé. Ele não consegue questionar os preceitos bíblicos, ele não consegue debater os conceitos bíblicos, ele não consegue chegar à segunda página do Gênesis, porque ele já recorre ao jargão. Jesus é lindo e maravilhoso. Mas por que você tem que fazer isso? Mas você tem que se comportar dessa maneira? Não, Jesus é lindo e maravilhoso. Aleluia nada. É um nanico na fé. É um nanico. Ele não consegue desenvolver, ele não consegue crescer. E esse retardo torna ele um nanico na fé. Mas o pior de tudo, olhe para cá, é que não temos só um contemplador gospel. Temos vários. Nós temos um povo, olhe para cá, que se move nas programações da igreja. Se nós fizermos aqui, olhe para cá, olhe para o branco dos meus olhos. Se nós fizermos cultos aqui, de segunda até domingo, eu tenho certeza absoluta que nós teremos pessoas em todos os cultos, mas eu sei exatamente as mesmas pessoas que estarão em todos os cultos. Porque essa massa que se move a atender as convocações da igreja, é a mesma massa que está presente em todas as convocações. Nós temos uma massa que participa e outro grupo que se ausenta, que são contempladores. Se quando você olha uma formiga carregando um doce, você vai ver aquelas formigas na parte de baixo, se arrebentando, carregando o peso, e você vai ver algumas formigas mais espertas na parte de cima. Só de boinha, sendo levado pelo peso das outras. O Pai te chamou para trabalhar na vinha. Se você disse sim, está na hora de você atender a convocação que Deus colocou em suas mãos. A idolatria moderna é diferente. A idolatria moderna, ela não precisa de imagens de escultura. A idolatria moderna não precisa de rosários. A idolatria moderna não precisa de fotos. A idolatria moderna, na verdade, ela tenta destronar Deus e colocar o seu ego lá. Tenta tirar Deus da posição de mestre e Senhor e colocar você lá. Já assim você não precisa mais servir. Se você é Senhor, você não precisa mais servir a Deus. Você quer que Deus sirva a você. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é, antes de tudo, uma ação
aqueles que confessam Jesus como seu Senhor. O trono é dele, a orientação parte dele, tudo que nós fazemos é para a glória dele. Não existe nada que mova a igreja, senão a satisfação de obedecer à ordem dele. Esse processo produz esterilidade. Temos crentes estéreis, crentes infrutíferos. E olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa a você. Se o crente estéril existisse, e ele por si só existisse, e ele por si só se findasse, seria até um problema menor. Mas o crente estéril, ele produz problemas na igreja. Quem mais critica são exatamente aqueles que não fazem nada. Quem mais atrapalham são exatamente aqueles que não se movem em fazer alguma coisa. É o coração religioso que está sentado sobre um comodismo, são os religiosos. Os religiosos diziam: ei, quem é esse carpinteiro que está curando cegos? Ei, quem é esse carpinteiro que ressuscita mortos? Ei, quem é esse carpinteiro que vai até o tanque e faz um paralítico andar? Nós não queremos ele aqui, nós queremos as coisas do jeito que elas estão, porque para o religioso mudar dá trabalho. E para o religioso mudar é trabalhoso. O religioso, ele não se motiva, ele não se move do lugar, ele é seco, ele é sem fruto, ele é sem vida. E nós conhecemos pessoas assim. É satisfatório para algumas pessoas não fazerem nada, não mudar. É satisfatório para algumas pessoas religiosas não permitir que as coisas aconteçam. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe as coisas que Deus te chamou para fazer. Arde no seu peito o dom que Deus colocou no seu coração. Você é alguém que Deus escolheu. Você é alguém capacitado. Deus escolheu e lhe atribuiu com dons e talentos. Olhe para cá e você não faz nada. Versículo 23 ao versículo de número 27. Os sinais mostravam que Jesus era o Cristo. Quando Jesus fala do verso 23, do capítulo 21, até o verso 27, Jesus está colocando os religiosos numa sinuca. Ele diz: com que autoridade o Senhor faz isso? E ele diz: com que autoridade João batizava? Jesus diz: eles são pegos no contrapé. Eles dizem: se nós dissermos que João batiza com a autoridade do céu, nós vamos reconhecer que ele é o Messias, porque João falou a respeito de Jesus. Se a gente disser que é do céu, ele vai dizer que ele vai se colocar nessa posição. Se a gente disser que não é do céu, o povo vai ficar com raiva da gente. Os sinais mostravam que Jesus era o Filho de Deus. Os sinais mostram se você é o filho que fala ou se você é o filho que faz. Você está me entendendo? Diga amém. E é interessante, irmãos. Você está me entendendo? Diga amém. E é interessante, irmãos. Versículo de número 18. Vamos voltar lá para o versículo de número 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado nada, senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Uma figueira no caminho tem que dar fruto. A figueira, quando mostrava a sua copa bonita, sua folhagem bonita, era porque aquela figueira viçosa tinha frutos. Quando Jesus chega na beira do caminho para se alimentar daquela figueira, e chega naquela figueira, procura frutos e não acha, só acha folhas, ele amaldiçoa a figueira. A figueira seca e morre. Olhe para cá,
Porque uma figueira com a folhagem bonita no meio do caminho, na beira do caminho, é uma figueira que engana. É uma figueira bonita, mas não produz fruto. Para que serve uma figueira que não produz fruto? Jesus diz: para ser arrancada e jogada no fogo. O machado está ao pé de toda árvore e ela tem que produzir frutos. Diga glória a Deus. Aleluia, está duro, mas a gente chega lá. Amém? Amém? Olha para o irmão que está do seu lado, esse irmão está difícil. Está difícil. Está difícil, mas vamos chegar. Sabe o que é uma figueira bonita? Uma figueira bonita é alguém com cabelinho na régua, paletó de fino corte, fala em 10 línguas estranhas diferentes, né? Chupa bala house, Siri anda e Siri canta. Ele fala essas línguas estranhas. Mas quando nós vamos na copa, é uma copa bonita, é uma figueira bonita. E quando nós vamos lá, avidamente atrás de um fruto, o que é que nós achamos? Nada. É vazio. Vive uma vida dupla. Não sente a presença de Deus. Quanto tempo faz que suas lágrimas não rolam no seu rosto pelo simples fato de você estar na presença de Deus e Deus tratar com você no secreto, no oculto, no quarto, no teu momento de intimidade. Não adianta ser uma figueira cheia de folhas. O Senhor quer que você tenha frutos, porque os frutos é que alimentarão, os frutos darão sementes e multiplicarão. Os frutos não deixarão que você seja uma figueira estéril. Você está me entendendo? Diga amém. Como a igreja de Sardes, que nada mais tinha do que aparência. Que tem aparência de quem está vivo, mas na verdade está morto. E essas pessoas, elas produzem problemas, porque elas estão estéreis. Olhe para cá, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. O Senhor nos chamou para trabalhar na sua vinha. Se você disse, eis-me aqui, é a hora de você tomar foice na tua mão, porque os campos estão brancos, estão prontos para a ceifa. Se você prestar atenção às causas das nossas maiores dores, as causas daquilo que nos divide, as causas que fazem com que nós tenhamos desconforto, não fazem parte da nossa missão. Quando o Senhor diz que nós sofreríamos por viver uma vida no Evangelho, Ele falou as perseguições por viver a vida justa na presença de Deus. Não foi para brigar por causa de parede, de cor de parede de igreja. Não foi para brigar por causa de fardamento ou de roupa A ou roupa B. Não foi para brigar porque hino tal tem isso ou hino tal não tem aquilo. Não foi para brigar porque fulano chegou ontem e já assumiu isso na igreja. Olhe para cá, essas coisas farão com que prostitutas e meretrizes precedam você no reino de Deus. As causas das nossas dores são consequências de uma vida infrutífera. A árvore infrutífera, ela produz inúmeros problemas na igreja. Olhe para cá, se você não está dando fruto, o Senhor não te chamou aqui para constranger. O Senhor não te chamou aqui para fazer. Eu estava brincando com alguns irmãos, e nós lembrávamos do tempo mais novo, né, na igreja. Que até para saudar a igreja, a gente tinha que saudar cantando. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Quem lembra disso? Dá uma vergonha, meu irmão. Os jograis. Cadê o jovem dos jograis? Eliseu fazia jogral. Mas olhe para cá, nós fazíamos. Em alguns momentos eu estava aqui no início, assim que eu cheguei aqui na igreja, e eu chegava aqui pela parte da manhã para o meu devocional no sábado. As jovens já estavam ensaiando aqui a coreografia, rolando aqui no salão, e esse salão, por mais que os nossos irmãos deixem limpo, o asfalto
preto, ele fica assim no piso. Quando as meninas rolavam no chão, as meninas do Peniel, aquelas coreografias bonitas que rolavam no chão, fechavam os olhos, meu Deus, ela levantava, estava preta as costas dela. Passavam o dia inteiro, eu saía para almoçar, elas ainda estavam aí, eu dizia assim, minhas irmãs, vão para casa almoçar. Eu tinha que enxotá-las para irem almoçar em casa. Onde está o nosso fervor em fazer as coisas de Deus? Onde está a nossa alegria? Que muitas vezes, voltando de evangelismo, depois de alguns banhos e alguns insultos, depois de correr de alguns cachorros, nós nos reuníamos na igreja e dizíamos assim, louvado seja Deus. Eu falei com uma pessoa e ela disse que vai vir à igreja. Eu falei com uma pessoa, ela disse que vai receber Jesus. Nessas simplicidades, nessas coisas pequenas, nós demonstrávamos algo muito grande, o nosso amor a Deus. Porque você não ficaria casado com uma pessoa que apenas falasse, mas agisse friamente com você. Hoje é dia das mulheres, posso ouvir um amém? As irmãs amam seus maridos. Cadê o amém, irmãos? Nem a minha falou. As irmãs amam seus maridos. E o marido gosta muito de dizer que ama. E o marido gosta muito de coisas meigas. O homem, ele é um bicho romântico por natureza. Romântico demais. Mas imagine que esse doce que é o seu marido não fosse tão doce como ele é. Se essa pessoa meiga que é o seu marido não fosse meiga, só falasse, eu te amo, mas por trás te traísse. Eu te amo, mas você adoece e ele não liga. Eu te amo, mas você está com algum problema, ele é indiferente a você. Você ia duvidar do amor dele. Porque o amor não se mostra com palavras, ele se mostra com atitudes. Onde está o seu amor a Deus? Qual a profundidade do seu amor a Deus? Não é sobre o que você diz, é sobre o que você é. A parábola não fala sobre o que você fala, a parábola fala sobre quem você é, sobre o que você faz. E eu vou dizer uma coisa que o Senhor me levou a entender nessa parábola, que me deixou deveras assustado. O verso de número 31, ele diz, qual dos dois fez a vontade do Pai? Os religiosos disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Suas ações revelam a realidade da tua conversão. As suas ações mostram o quão convertido você é, ou se você é. Abra sua Bíblia junto comigo em Tiago capítulo 4. Quem está comigo diz amém. Bom, tá. Estamos quase acabando. Você me dá mais meia hora, a gente acaba. 4:17. Portanto, Tiago capítulo 4, verso 17. Você achou? Desculpe, irmão, é 2. 2, desculpe. Desculpe, 2:17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, mostrarei a minha fé. Sabe o que é que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo que você que fala que tem fé e não tem, a palavra no original pode ser traduzida por ações. Obras são ações, atitudes. Ele está dizendo, mostra-me a tua fé sem atitudes,
e por minhas atitudes eu mostrarei a minha fé. Sem ações, suas palavras são vazias e irrelevantes. Você pode morrer na faca dizendo que serve a Deus, que é um crente em Jesus, que adora a Deus. O que vai contar para o Senhor são as ações que você faz para Ele ou não. Palavras vazias são como algodão doce. Trazem gosto aparentemente na boca, mas não trazem nutrição nenhuma para quem está comendo. Para encerrar. O sentimento pelo Pai é quem determina a sua atitude. Quando o pai lança o convite para os filhos, na verdade a convocação para os filhos, segura aí que eu já estou encerrando. O que conta não é a palavra impetrada pelo pai, a palavra é a mesma. E se você perceber no texto que nós lemos, ambos se arrependem. Os dois filhos se arrependem da resposta que dão. O primeiro diz, eu vou. Se arrepende. Por que ele se arrepende? Olhe para cá, irmão, era para trabalhar na vinha. A vinha era um trabalho árduo e contínuo. Quem trabalha na agricultura sabe que todos os dias ele tem que ir para o campo. E é um trabalho aparentemente sem fim. Então o filho disse, pai, eu vou, mas lembrou que existia uma cobrança. Ele lembrou que existia um compromisso. Ele lembrou que existia trabalho. Ele se arrepende e não vai. Quando você é chamado para fazer algo para Deus, eu vou. Mas você lembra que vai tirar um dia na sua semana, vai tirar algumas horas do seu lazer, vai tirar algumas horas do seu momento particular. Tire o seu ego do trono, coloque Deus de volta e as coisas de Deus ficarão mais fáceis de se fazer. O que foi? Pensou na vinha em primeiro lugar. Quando o pai disse, vamos trabalhar na vinha, ele disse, não vou, porque a primeira coisa que ele pensou foi o trabalho. A primeira coisa que veio na cabeça dele foi o trabalho. Ele disse, não vou. Mas o sentimento dele pelo pai, o sentimento em negar uma ação ao pai, a palavra arrependeu-se aqui tem um sentido um pouco diferente dos outros sentidos que sempre fala, o metanoia, como sempre fala na Bíblia. Ele está, na verdade, aqui lamentando. Quando Jesus diz, se arrependeu, ele lamentou. Ele sofreu por não obedecer um chamado do seu pai. E isso acontece porque o segundo tinha mais amor do que o primeiro. Não é a convocação que é diferente, é a sua resposta à convocação que importa. E é isso que determina se a pessoa é salva ou não. Porque você não é salvo por obras, mas sem obras você não será salvo. É a graça do Senhor que salva cada um de nós. Diga amém. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas aquele que um dia encontrou Jesus, mas aquele que um dia recebeu Jesus em sua vida, ele não é uma árvore infrutífera, ele não fica parado, ele não rejeita o chamado de Deus, ele é antes de tudo alguém que vive para satisfazer a vontade do Senhor. Quanto mais fundo o comprometimento, quanto mais fundo o relacionamento, mais ele atende o chamado de Deus. Tiago capítulo 2, verso 18, eu vou encerrar. Eu já falei esse texto, agora eu quero falar numa tradução diferente. Quero falar na tradução Nova Linguagem de hoje. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. Então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. E eu vou mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Irmão, vou encerrar. Não é pelo que você fala.
é pelo que você faz. Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, em teu nome estivemos nas praças pregando. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Não é sobre o que você diz, é sobre quem você é. De que lado você está hoje? Que filho é você hoje? O dia ainda não acabou. Talvez você esteja aqui hoje, você esteja triste, porque você não está fazendo como deveria fazer. E olhe para cá, você sabe o que tem que fazer. Talvez você esteja aqui hoje, esteja com vazio dentro do seu coração, e você diga assim: não, eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Mas eu estou envergonhado, pastor, porque eu amo a Deus, mas eu estou tão distante, eu queria me aproximar mais. 1 Reis capítulo 18, uma batalha está sendo travada no Monte Carmelo. Elias contra os 450 profetas de Baal. A Bíblia diz que o dia inteiro os profetas se rasgam, pulam e tentam fazer todas as coisas. Porque o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus. A Bíblia diz no versículo 30, que Elias diz, chamou todo o povo e diz: venham a mim. A Bíblia diz que Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, orou a Deus e desceu fogo do céu. Se você está aqui realmente arrependido porque o Senhor chamou e você não foi, hoje é noite de restaurar o seu altar. Hoje é noite de colocar as pedras de volta. Hoje é noite de tirar as cinzas que atrapalham. Hoje é noite de colocar madeira, porque o fogo não vai você que vai aquecer. Vai descer fogo do céu e vai lamber o holocausto. Vai descer fogo do céu e vai encher a comida. Vai descer fogo do céu e vai consumir o sacrifício. Mas o profeta tem que restaurar o altar. Mas é o profeta quem tem que levantar o altar. E eu quero chamar você para ficar de pé agora onde você está. E o grupo de louvor vai me ajudar aqui. Fecha teus olhos agora. Oh, aleluia. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Diga isso a Ele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Meu amado, declare, aleluia. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Fecha teus olhos agora aí. Fecha teus olhos. Oh, Jesus. O chamado que um dia Tu nos deste, Senhor. Naquele dia que o Senhor nos chamou. Naquele dia que o Senhor nos capacitou e nos deu talentos e dons.
aquele dia que o Senhor nos deu aquilo que temos e nos fez ser aquilo que somos. Nós queremos que esse chamado arda mais uma vez no nosso coração. Não queremos viver na igreja sem propósito. Não queremos viver na igreja presos pelo pecado. Não queremos viver uma vida de faz de conta, uma vida sem sentido. Uma vida sem sentir a tua graça. Uma vida sem sentir a tua presença. Uma vida vazia, de dias vazios, de semanas vazias. Vem nessa noite trabalhar no nosso coração. Vem nessa noite trazer a alegria da salvação ao nosso coração. Aí onde você está, você vai dizendo isso a Ele: Senhor, traz a alegria da salvação. Senhor, traz a alegria da salvação. Aquece-me mais uma vez. Aquece-me mais um instante. Declare isso, peça isso a Ele. Senhor, não me deixa ser contado com aqueles que se perdem, Senhor. Yeshua, oh, aleluia, 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 aleluia. Meu amado, meu amado, meu amado é o mais velho. Oh Deus, milhares e milhares, meu amado é o mais velho entre milhares e milhares. Eu quero fazer um convite nessa noite. Você que está aqui no nosso meio nessa noite, que ainda não entregou sua vida a Jesus, eu vou fazer 2 convites hoje. Você que ainda não entregou a vida a Jesus, que deseja se render ao Senhor, aí onde você está, levante uma de suas mãos para que nós possamos orar por você. Tem alguém nessa noite que deseja se render a Cristo? Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa que deseja se render a Cristo? Tem alguém nessa noite? Nós não vamos insistir. Meu segundo convite é para você, meu irmão. É para você, minha irmã, que está afastado, não está desviado, mas já há muito tempo não vem. Tem andado distante dos caminhos dos teus irmãos. Tem andado distante da igreja. Você quer voltar hoje. Você é aquele filho que recebeu o chamado, mas por enquanto você não queria vir. Mas a palavra tocou no seu coração hoje. A palavra veio de encontro ao seu coração hoje. Eu quero te chamar aqui, muito mais do que simplesmente se entregar. Eu quero te chamar aqui para te dar um abraço, para você voltar para a tua casa, para você voltar para o convívio dos seus irmãos. Uma brasa precisa estar na fogueira para ser aquecida. Eu quero convidar você para vir até aqui. Se você deseja, venha até aqui. Venha até aqui. Aleluia, isso, venha, venha. Venha, pode vir. Aleluia, pode vir, venha até aqui, meu irmão. Onde está a segunda pessoa que deseja? Pode vir até aqui, meu irmão. Vocês duas? Aleluia, vamos abraçar também. Aleluia. Não, só uma. Onde está a terceira pessoa? Você, meu irmão, venha. Venha. Yeshua, vem, Nelby. Vem, Estevão, aleluia. Isso, venha, venha. Tem mais pessoas, venham, venham. Aleluia, onde está? Tem mais alguém? É hora de voltar, venha. Meu amado, declare. Meu amado é o mais. É Ele, aleluia.
Senhor. O Senhor te chamou aqui, meu irmão. Não é para dizer que você está desviado. Não é para dizer que você está em pecado. Estou te chamando aqui para te dar um abraço, para te aquecer de novo, para você voltar de novo a viver como você vivia entre nós. Não fique de fora dessa festa. Não fique de fora dessa festa. Se você deseja, eu já vou encerrar. Nós vamos orar por nossos irmãos aqui. Não fique de fora. O Senhor está incomodando o seu coração. Eu sei que Ele está incomodando o seu coração. Venha, não fique de fora dessa festa. Venha. Venha agora. Nós já vamos orar encerrando. Venha agora. Venha, Bia. Venha. Aleluia. Venha. Pode vir, Bia. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Se você quiser vir, venha. Hoje a festa só termina de meia-noite. Aleluia! Meu amado, diga! Meu amado é o mais. Aleluia, pode vir. Ainda tem espaço para você, pode vir. Meu amado é o mais quero em ti. Milhares e milhares. Ainda tem lugar para você, venha. Quer vir, venha. Meu amado é o mais quero em ti. Milhares. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso, meu irmão. Glorifique a Deus por isso. Aleluia! Olhe para cá, meu irmão. Olhe para cá, meu irmão. Isso acontece quando nós nos importamos com bobagens. Olhe para cá, meu irmão. Nossos irmãos, nosso povo. Aleluia! Olhe bem para o rosto deles, para nunca mais nós deixá-los sozinhos, para nunca mais nós esquecermos deles, para nunca mais nós criticarmos eles, porque eles estão aqui agora, eles venceram, mas tem feridas nos seus corações. Nunca mais, diga nunca mais deixaremos sós. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: nunca mais eu vou te deixar só. Conte comigo. Aleluia. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Diga amém. Estenda sua mão para cá. Pai bondoso, Pai santo, Deus querido e amado, eis aqui diante do Senhor meus irmãos e minhas irmãs. Meu Deus, eles passaram por momentos de luta e adversidade. Meu Deus, só Tu sabes o que eles sofreram, só Tu sabes o que eles padeceram. Mas aqui diante do Senhor, eles vêm, Senhor, buscar mais uma vez o refrigério em Tua presença. Pedimos perdão ao Senhor, sim, como igreja. Nos humilhamos, pedimos desculpa, porque em algum momento deixamos que a chama deles se apagasse. Nunca mais vamos permitir isso. Vamos amá-los, vamos cuidar deles, vamos abraçá-los. E nas angústias deles estaremos ao lado deles. Na solidão deles, eles terão um ombro.
nas aflições, eles terão um joelho amigo para orar por eles. Não preciso orar para que o Senhor coloque seus nomes no livro da vida, porque o Senhor nunca os tirou. São teu povo, Jesus. São teus filhos. São preciosos. Guarda-os em tuas mãos, Deus bondoso. Protege meus irmãos. Que a responsabilidade dele venha sobre nós e nós abraçamos esse propósito. É no nome de Jesus, teu filho, que nós te pedimos. E já te agradecemos por fé. Meus irmãos dizem: irmão, aplauda o Senhor agora em nome de Jesus.